Amém. Graça e paz, amados, amém? Abra sua Bíblia novamente lá em Samuel capítulo 2, verso 8. Aquela porção, segundo, sempre na continuidade do texto, sempre que possível, capítulo 8, de novo, né? E devemos orar, agradecer a Deus. Quando nós falamos aqui, eu coloquei aqui, né? Deus sempre nos ajuda nas nossas vitórias. E 3 princípios que eu separei aqui, e hoje foi bem discutido esse assunto aqui, né? Já falaram o teu que podia falar aqui agora na manhã, mas foi muito bom, porque a gente vê o cuidado e agir de Deus. A fidelidade é de Deus com o próprio Deus, com a sua palavra, com as suas promessas. E no capítulo 8 eu separei aqui 3 princípios que a gente vê na vida de Davi e que deveriam ou deviam, né, ser vistos nas nossas vidas, como cristãos, como servos do Senhor. E muitas vezes nós falhamos, nós não cumprimos com o objetivo principal, que é servir esse Senhor como devíamos servir. Mas ainda assim ele permanece fiel, porque ele é misericordioso e justo, né? Eu vou separar os pontos e a gente vai lendo os versículos na sequência. A primeira coisa que eu separei do texto, por conta dessa breve palavra mesmo, Deus, ou nós podemos até não perceber o agir de Deus nas nossas lutas, né? Mas eu coloquei aqui dessa forma, né? Deus pode não lutar as nossas lutas, pelo menos nós podemos não perceber, mas a fidelidade na aliança com Ele nos tornará vencedores em todos os sentidos. Se eu mantenho uma aliança com o Senhor, se eu sou obediente aos seus ensinamentos, se eu busco compreender a minha parte nesse processo, claro que eu vou ser vencedor em todas as minhas batalhas, em todas as minhas lutas. Porque, como a Adna colocou, e a Cislede também, né, ele é fiel à sua palavra, à sua promessa. Ele deu uma promessa. E a gente vê essas promessas, as mesmas promessas que foram dadas a Abraão, sendo cumpridas aqui. E a gente vê no caminhar da história do povo de Deus, as promessas continuam sendo cumpridas. E a gente começa a observar a vida daqueles que são abençoados e vamos perceber o que essas pessoas têm que elas são abençoadas. O que essas pessoas fazem e que elas vivem, que tudo que elas fazem dá certo. Claro que nessa caminhada vamos perder algumas lutas, sim, faz parte do processo, sofrer. Ontem eu vi um pastor pregando e a mensagem dele disse, por que nós sofremos no mundo? Eu só me lembro, eu não ouvi a mensagem toda, mas ele disse a primeira coisa, as batalhas servem para nos aperfeiçoar. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto eu não ouvi, né, que eu não estava com internet suficiente para ver, mas ele falando sobre o primeiro ponto. As batalhas, o primeiro ensinamento nas batalhas que vivemos como servos do Senhor é o aperfeiçoamento de Deus nas nossas vidas. Se no coração de Deus eu sou uma pessoa que vai trabalhar num grande projeto, como que Deus vai me colocar num grande projeto se eu não sou capaz de resolver as pequenas coisas aqui que me vêm à vida? Na quinta-feira, quando nós falamos aqui sobre com os líderes de pequenos grupos, eu falei assim, no meu coração, a igreja ainda está muito longe daquilo que está no meu coração. Então, por exemplo, aí eu citei São José dos Campos, que era uma igreja pequena, que começou a crescer, mas depois Deus trouxe ali Carlito Paz, que tinha uma visão extraordinária, e começou a colocar o sonho em prática, e de repente passou a ser uma igreja que começou a ajudar outras igrejas no processo de crescimento e salvação de almas. E aí a gente precisa também ter um grande cuidado para a gente não sair, porque é o que talvez esteja acontecendo no momento, mas eu estou muito longe para saber. Mas por que a nossa igreja, a Igreja Batista do Prado, não pode ser uma igreja que ajude outras igrejas? Quem sabe amanhã a Cirleide não está sendo chamada para ministrar numa escola bíblica dominical, como se tem uma escola bíblica dominical, implantar um pequeno grupo, como trabalhar com ministérios infantis, como ser uma igreja. Por que vocês saíram daquele mundo pequeno assim, por que não isso? Por que não? E aqui no capítulo 8, no verso 1, ele diz assim, algum tempo depois Davi atacou os filisteus, derrotou-os e acabou com o poder deles naquela região. Ele também derrotou os moabitas, fez com que deitasse no chão e mediu-os com a corda e matou 2/3 deles. Eles mediam o comprimento das pessoas, se eram adultos, aí tinha um perfil de pessoas que eles podiam deixar, que podia ser trabalhada, né? Jovens, adolescentes, os que passavam daquela idade, isso aqui já é papagaio velho, não tem mais condição de ser mudado, e eles matavam todos aqui, né?
Então ele derrotou. Aqui então, Deus pode até não lutar as nossas lutas. Deus pode até não lutar as nossas lutas, ou podemos nem perceber Deus lutando do nosso lado. Mas a fidelidade na aliança, a fidelidade ao chamado, a fidelidade ao compromisso nos tornará vencedores em todos os sentidos. O que representava o povo filisteu? O povo filisteu era os inimigos do oeste. Olha como estava cercado. O povo, Davi vence também os inimigos do leste. Os moabitas eram inimigos do leste. Davi vence os inimigos do norte, os arameus e os sírios eram os inimigos do norte, né? Os arameus do norte. Davi vence também os inimigos do sul, os edomitas. Nós estamos cercados. E Pedro, ele fala sobre isso lá em 1 Pedro 5,8. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resiste-lhe permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. E ele diz, ora, o Deus de toda a graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças, e vocês estabelecerá, e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Então o processo aqui é continuar firme, confiando no Senhor. Ele é capaz, se nos mantermos firmados na aliança do Senhor, conhecendo a sua verdade, a sua vontade para as nossas vidas, os planos que Ele tem para as nossas vidas, nós vamos vencer essas batalhas. Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos direcionar, como Ele coloca aqui em Pedro, né? Vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Então o que nós aprendemos com Davi é que Deus pode até não lutar as nossas lutas, ou é possível que não vejamos Deus lutando do nosso lado nas batalhas, mas a minha fidelidade, a sua fidelidade na aliança com Ele, né, ou seja, nos tornará vencedores, lhe tornará um vencedor em Cristo Jesus. Uma segunda coisa nesse texto que eu aprendi aqui, Deus nos ajudará em todas as batalhas, porém, todas as lutas precisam ser classificadas e racionalizadas. A história de Davi é bonita, porque não é porque é uma luta, porque é uma guerra que você tem que se jogar de qualquer jeito. Qual o motivo dessa batalha? O que eu estou vencendo? Quais as armas eu posso lutar nessa batalha? Isso é ser racional. A gente olha para Davi e vê às vezes somente espiritualidade. Ele partiu para cima do gigante com todas as forças e venceu porque... Não, olha, ele chega... Eu fiz aqui um cordel. Eu fiz um cordel com a Davi, né? Davi, ele é totalmente racional. E no cordel eu fiz questão de colocar isso aqui. Ele pergunta assim, mas quem matar esse incircunciso, esse filisteu, esse homem, ganha o quê? Olha a racionalidade. O que eu vou ganhar enfrentando essa batalha? E aí confirmaram, olha, se matar o filisteu, além de casar com a filha do rei, vai ter muitos presentes e vai ficar livre de pagar impostos aí por uma série de tempo. Ele e toda a família. Ele, olha a racionalidade mais uma vez. Ele não acreditou de ponto, foi confirmar a veracidade dessa promessa. E perguntou a outras pessoas. Os irmãos tentaram tirá-lo da jogada, mas ele foi confirmada a batalha, ele foi para lá e venceu a batalha, né? Ele venceu aquela luta, venceu com habilidade. E você vai perceber isso em todo o caminhar de Davi. E aqui de novo, olha, no verso 1 já tem um ensinamento para essa questão de classificar as nossas batalhas. Ele diz aqui, no verso 1 do capítulo 8,
Algum tempo depois, Davi atacou os filisteus e derrotou-os e acabou com o poder deles naquela região. Naquela região, é a palavra que ficou aqui martelando, naquela região, né? Primeiro, as lutas regionais, as lutas internas, as lutas pessoais. Eu não posso partir para uma batalha tendo lutas. Eu preciso organizar o meu interior, a minha casa, a minha vida, o meu ser precisa estar bom. E Paulo aconselha isso também a Timóteo lá. Cuide da sua saúde, e depois da sã doutrina, e depois daqueles que estão cuidando. O pastor, ele precisa saber, o líder, ele precisa saber que haverá momentos em que ele vai ter conflitos internos por conta das batalhas externas. Mas ele precisa sanar os conflitos internos. Os meus medos, de onde vêm? Por que eu tenho medo? Por que eu tenho dificuldade em perdoar? Por que eu tenho dificuldade de fazer isso ou aquilo, se eu sou um servo do Senhor, se eu sou um filho de Deus, se não há outro igual a mim na face da terra, e eu fui chamado para ministrar, para salvar vidas, para pregar o Evangelho? Por que eu ainda tenho essas batalhas internas, pessoais? E aí, enfrentar primeiro as batalhas regionais, as batalhas internas. Eu quero dizer para você que algumas dessas batalhas internas serão curadas no processo. Algumas precisarão ser, de fato, eliminadas, trabalhadas para você seguir em frente, mas algumas serão trabalhadas no processo. Você se coloca à disposição, Deus vai trabalhando em você e você vai percebendo a cura. Outras pessoas vão dizer para você: cara, você era diferente, você tinha um jeito de ser, você viu o mundo de outra forma. É no processo, porque nesse processo também pessoas serão apresentadas a você com uma nova visão, com novos modelos de armas, novas armas serão apresentadas para você. Quanta dificuldade tínhamos como cristãos de procurar uma ajuda, ir num psicólogo, num psiquiatra, misericórdia. Quem era esse crente que podia? Entende? E hoje, nós sabemos, olhando para a palavra, que o próprio Deus teve o cuidado de levantar cientistas, homens com conhecimentos, médicos, né? Paulo, que era um homem sábio, era filósofo e outras coisas, e muitos outros homens aqui. Então nós podemos hoje buscar ajuda. Existem coisas, batalhas internas, que nós precisamos colocá-las na mesa de um profissional para nos ajudar. Que seja cristão, que não seja um cristão, mas que sejam profissionais que estão aí para nos ajudar, buscar ajuda, para que, sarando as minhas batalhas regionais, próximas de mim, eu possa agora ter força para sair para as lutas externas. E aqui, nessa sequência, você tem aí Moabitas e todas essas que estão em volta, né? Elas são fundamentais, essas batalhas, para o desenvolvimento das habilidades que vamos precisar nos conflitos externos e maiores. Já pensou, quem já jogou videogame, eu não sei quem joga aqui, Mateus, você já jogou videogame também? Já, pois é. Você passa a primeira fase, aí vai trabalhando a primeira fase, vai para a segunda fase. Aí você perde na segunda fase, aí a primeira fase você já sabe como passar, porque você já venceu a primeira fase. E você vai trabalhando na segunda fase já tem para a terceira fase. A vida de crente é isso. São de batalhas constantes, a gente vê isso na vida de Davi. Até enquanto foi para aquele leito, foi tempo de batalhas. A gente vai ver aqui mais na frente esse servo aí, esse coração bondoso, porque os bons, os corações bondosos sempre vão sofrer no mundo. Eu de manhã, quando eu estava lendo o texto, eu falei para a Sol, né? Tem uma frase aí de internet, eu não vou usar, vou mudar as palavras aqui, né? Quando você vê alguém ferrado, procure saber porque ele está ferrado, porque senão você será mais um que vai ser ferrado por ele. E o Mefibosete, você vai ver lá na frente, ele já, essa humildade que ele se apresentou aqui para Davi, ele já mudou completamente, no seu coração ele já começou, talvez, não sei, né? o sangue azul de rei, não sei, o sangue ruim, mas lá na frente ele já vai começar a esboçar uma nova, ou trazer à tona a sua verdadeira característica. Olha Provérbios 4:12. Se você andar sabiamente, nada
atrapalhará o seu caminho. Provérbios 4:12. Se você andar sabiamente, o que é andar sabiamente? É ter razão, andar pela razão, evitar tomar decisões pautados pela emoção. Quantas pessoas estão com um boleto impagável porque tomaram decisões no momento de emoção, que ele não tinha controle sobre a razão. O pastor Israel Belo de Azevedo, ele disse que a razão e a emoção são como os trilhos de uma locomotiva. Se juntar, descarrilha o trem. Se abrir, descarrilha o trem. É preciso equilíbrio. E aqui ele diz que é a sabedoria nessa caminhada com Deus que vai nos dar esse equilíbrio. Aquela hora que a gata pare dentro do guarda-roupa, né, que o sangue ferve, e você tem vontade até de jogar o guarda-roupa do lado de fora, né, com gato e tudo, e aí você fala, vou contar até 10, 1, 2, 3, 4, 5, e você vai contando até 1 milhão, e volta e vai dizer, não, eu vou pegar a gatinha, vou botar aqui, vou fazer uma limpeza, desinfectar, e vou continuar usando esse guarda-roupa por mais tempo. Isso é ter racionalidade para resolver os conflitos internos, primeiros internos, porque o velho homem permanece aqui, doido para dar aquele murro ungido, né? Eu sou crente, não posso dar um murro de qualquer jeito, pega o vizinho de azeite aqui, e aí você dá aquele murro com gosto, né? E aí você cria um outro conflito depois, né? Exatamente. Então, aí nós vamos aprendendo que esses conflitos e essas dificuldades que surgem, primeiramente as regionais, que acontecem dentro da nossa casa, que acontecem no nosso relacionamento com o nosso esposo, com os nossos filhos, elas já são para o desenvolvimento das habilidades que vamos precisar usar nos conflitos externos e maiores no ministério. Pessoas que vêm machucadas, frustradas, que vêm com essa humildade aí de Mefibosete, né? Não, como é que você quer me ajudar? Eu, um pobrezinho, né? Um cachorro morto, não sei fazer nada. E depois que você vai perceber na caminhada, que até tu, Brutus, né? Já vem com aquela faca estendida no abraço. Então essas dificuldades vai nos capacitar para batalhas maiores, externas. A pessoa amanhã, você sendo chamado para ministrar numa outra igreja, em outro lugar. Pensa grande, aqui de novo, antes disso. Esse moço, eu não sei se ele ainda é vivo, talvez não. Foi na Segunda Guerra Mundial, um psicólogo. Ele se tornou psicólogo e psiquiatra depois, médico. Mas ele disse que enquanto ele estava no campo de concentração, ele via as pessoas guardando pedaços de alimento, de linguiça, de salsicha, qualquer outra coisa ali, né? Para trocar por um par de sapato, por uma guimba de cigarro, apenas para sobreviverem no campo de concentração. Mas ele começou a imaginar fora daquele lugar, numa sala quente, aconchegante, palestrando para as pessoas, cuidando de pessoas, e ele disse que esse pensamento, essa grandeza de pensar, de agir, desse força para ele, e ele conseguiu sobreviver, e ele fez exatamente aquilo. E ele escreve isso sentado de frente a uma lareira, escrevendo um livro. Então, nós precisamos pensar, por que eu não estou aqui? Eu preciso pensar grande. Vamos pensar numa igreja que vai ajudar outras igrejas fazendo o ministério de Deus, pregando o ministério de Deus na face da terra. A terceira coisa, que nosso horário já foi. O reino de Deus deve ser uma prioridade em nossas vidas. Isso foi bem falado agora de manhã aqui. E o que é isso? Os versículos 10 e 11. Nós vemos isso. Nos versos 10 e 11 do capítulo 8, diz Samuel, então enviou o seu filho, Jorão, né? Tenho que voltar aqui, deixa eu voltar para a Bíblia aqui. O verso para pegar do 9. O rei Toi, da cidade de Ramate, soube que Davi tinha derrotado o exército de Hadadezer, né? É isso mesmo, né? Então enviou o seu filho Jorão para cumprimentar Davi e para lhe dar parabéns por ter vencido Hadadezer. Acontece que Toi havia lutado muitas vezes. Você já mencionou isso aí, irmão, nesse verso 10? Quantas pessoas que vai ter a vitória na vida a partir da sua vitória? Esse rei tentou várias vezes, esse rei Toi, vencer esse cara e não conseguiu esse reinado.
Mas ele ficou feliz com a vitória de Davi sobre esse rei, e ele deixa claro, e mandou um presente, porque um rei que ele tinha tentado derrubar não foi derrubado. Você imaginou quantas pessoas é vitoriosos na sua vitória? Quantas pessoas vai receber a bênção quando você conquistar essa bênção que você tanto almeja? Mas isso exige fidelidade para com o Senhor. Nós vimos aqui na busca da arca, que Davi não aceitou um carro de boi e uma junta de boi que não lhe custasse nada, porque ele queria, a junta de boi já foi usada depois para queimar, né? E os bois no sacrifício. Ele não vou dar a Deus, ao meu Deus, nada que não me custe. Fazer um sacrifício que não me custe nada. E aqui de novo ele recebe as ofertas, os presentes que ele recebe, né? O rei Davi separou para serem usados na adoração ao Senhor, juntamente, né, com a prata e o ouro que havia tomado dos povos que havia conquistado. Olha um coração liberal, ele coloca à disposição de Deus tudo aquilo que ele recebe de presente, tudo aquilo que ele conquista, e a gente vai vendo ele deixando isso para Salomão, né, construir o templo. Davi tinha um foco no reino de Deus, Davi tinha um foco, priorizava o reino de Deus. É isso que nós precisamos pensar. Eu tenho priorizado o reino de Deus, eu tenho sido fiel para com o meu Senhor, eu tenho sido fiel na aliança com o Senhor. Tudo em Davi fluía para o reino de Deus. Tudo em Davi fluía para o reino de Deus. Então o segredo de sucesso de Davi era um coração dedicado ao Senhor. Lá em Filipenses 4,13, Paulo escreve: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Muitas vezes o que nos atrapalha nessa caminhada é o nosso foco, é a nossa falta de racionalidade, é a nossa falta de prioridade no reino de Deus. É como colocamos o foco no umbigo e esquecemos que há outras pessoas que como no verso 9, vi agora essa questão aqui, né, que poderia ser mais um ponto a ser trabalhado, no verso 10. Quantas pessoas são vitoriosos na nossa vitória? E que tem prazer em divulgar isso. E quantas pessoas eu já imagino vindo, não, eu vou lá na PIB do Prado saber como que eles venceram essa dificuldade, como que eles alcançaram esse sucesso, como que eles se fizeram para conquistar esse espaço, estender o espaço do reino de Deus, né? Sobre a cidade de Prado. Como que eles fizeram isso? Como que eles conquistaram isso? E a gente está disponíveis nos fazemos disponíveis aí, né, para entregar essa oferta ao Senhor. Então, concluindo, somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Deus vai nos ajudar na nossa batalha. Por exemplo, Deus pode até não lutar as nossas lutas, mas a fidelidade na aliança com Ele, Ele tornará vencedores. Ele nos tornará vencedores em todo o sentido. Eu falo não lutar as nossas batalhas, porque no Salmo 44, eu não vi ele lutando a minha batalha. Ele diz assim: eu sou eu, Senhor, eu fortaleço as tuas mãos e te ensino a combater. Algumas batalhas você vai ter que lutar, mas Ele vai, se você for sábio, se você buscar a ajuda do Senhor, Ele vai te fortalecer as mãos, te dar ânimo, te dar habilidade, e vai te ensinar a combater, a usar a arma certa, o momento certo para você vencer a sua batalha. E a segunda coisa, Deus nos ajudará em todas as batalhas, porém todas as lutas precisam ser classificadas e racionalizadas. Por que eu tenho que lutar essa guerra? Por que eu tenho que comprar uma batalha com a Cislade? Por que eu tenho que comprar uma batalha com o Jefferson? Por que eu tenho que viver essa luta com o meu filho, com a minha esposa? Por quê? O que eu vou ganhar? O que eu vou aprender com isso? Para onde o Senhor vai me levar nessa batalha? Qual a razão por trás desta batalha? Quais os ensinamentos? O que o Senhor quer alcançar na minha vida ou através da minha vida lutando essa batalha? Entende? E a terceira coisa, o reino de Deus deve ser uma prioridade em nossas vidas. Como o Clécio estava falando aqui agora há pouco, quanto tempo vamos passar sobre a face da terra e na presença do Senhor na face da terra? Não é? E às vezes nós brigamos por coisas e por posições para permanecermos aqui, não vamos ficar aqui. Eu já estou com 54,
a minha turma lá fazendo um exame lá na árvore, são poucos os que passam de 80. Então, de 54, no máximo aí 20. No máximo aí 20 para viver. Não, eu estava gravando agora, não vou falar uma coisa que é uma brincadeira aqui agora não. Então, assim, eu fazendo análise lá na família, o pessoal, falei, cara, são poucos que chegaram a 80. Meu pai chegou a 70 e poucos. Então, 54, tem aí uns 20 aí para viver, né? Entende? Então, que prioridades eu preciso ter agora? Né? Então, é viver a vida, aproveitar o máximo possível e servindo ao Senhor, buscando essa prioridade na aliança com Ele, amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Papai do Céu? Aqui é a bênção do Natal, eu pensei que era de Davi, estou procurando aqui, não estou achando, mas essa é do Natal. Então vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu e vamos pedir a Ele que continue falando aos nossos corações. Tem outros textos aqui, mas eu não vou usar agora não, nosso tempo já foi, fica para outro dia, quem sabe um sermão maior durante a noite, né? Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus, obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra é a verdade. Nela encontramos o direcionamento que precisamos para a nossa vida. Nós encontramos também os princípios que precisamos para que a vida se torne mais abençoada, não só para nós, mas para aqueles que estão à nossa volta. Quero te agradecer, Senhor, nesta manhã, por cada pessoa aqui, nesta manhã. Quero te pedir nesta manhã pela vida do Clécio também, ali na PIB de Alcobaça, Pai. Quero te agradecer por ser esse mês também um ano em que nós batistas comemoramos 139 anos no Brasil. Obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. As sementes germinaram e continuam germinando, Senhor. Usa cada um dos teus filhos. Usa a tua igreja espalhada por todo esse Brasil. Usa, Senhor, os teus servos para que o teu reino continue se expandindo nessas terras, Senhor. Obrigado por tudo. Perdoa os nossos pecados, Pai. Nos permita, né, estar logo mais à noite num culto de louvor e adoração ao Senhor, mais uma vez aqui neste lugar. Obrigado por tudo. É minha oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que bom, né? Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre as nossas vidas e sobre toda a igreja do Senhor por toda a face da terra. Amém? Ide em paz e até a noite, até às 18 horas.